O vento vinha do norte como um açoite de vidro, cortando tudo o que respirava. O deserto, coberto de neve, parecia um corpo morto. Nenhum som de cavalo, nenhum estalo de fogo à distância, e apenas o gemido do frio arranhando as montanhas. Foi numa dessas noites que a história começou. Eu estava a poucas milhas dali, cuidando de um rebanho miúdo e esperando que o inverno acabasse antes de mim. Lembro-me bem daquela cabana e uma casa solitária, perdida entre pinheiros retorcidos, com a fumaça subindo fina como prece. Ela vivia ali, sozinha, desde a morte do marido. Diziam que ele tombara numa escaramuça contra os Apaches, perto do vale de Red Rock. Morrer no oeste não era novidade, e mais morrer odiando era o que mais doía. Desde então, a mulher não falava com ninguém. Só com o retrato dele, pendurado acima da lareira, um rosto sério, de bigode rijo, o olhar firme de quem acreditava que Deus estava sempre do lado certo do gatilho. Aquela noite, o fogo lutava para se manter aceso. As brasas respiravam como velhos cansados, e ela soprava com cuidado, tentando arrancar delas mais um pouco de calor. O vento fazia a madeira render como se a própria casa rezasse para não desabar. Ela murmurava palavras que só os fantasmas podiam entender. Não sobrou ninguém, John, só eu e esse frio. Disse isso olhando para o retrato, e por um instante pareceu ouvir resposta no estalar da lenha. Lá fora, a neve cobria tudo com um silêncio que não era de paz, mas de espera. Era o tipo de noite em que até os coiotes se escondiam. E então, aconteceu. Um golpe na porta e seco, urgente, humano. A mulher congelou. O coração dela, endurecido pelo tempo, voltou a bater como tambor de guerra. Pegou a velha espingarda do marido e se aproximou devagar. Outro golpe. Desta vez, mais fraco. Abriu a fresta. E o que viu fez o sangue parar. 20 jovens apaches, cobertos de neve, tremendo de frio, envoltos em cobertores rasgados. Nenhum trazia a arma à vista. Apenas olhares, infundos, famintos, desesperados. O mais velho deu um passo à frente. Tinha o rosto marcado pelo vento e pelas cicatrizes do deserto. Disse algo em sua língua, uma palavra curta, que ela não entendeu, mas cuja súplica era clara. Ela ficou parada, com a espingarda apontada, sem saber se via inimigos ou meninos perdidos. O fogo atrás dela tremulava, lançando sombras sobre as paredes como vultos de guerra. Dentro dela, duas vozes lutavam. Uma dizia, feche a porta. Eles mataram o seu marido. A outra sussurrava, e eles estão morrendo, e morreram muitos dos nossos também. O vento uivou, empurrando a neve para dentro da cabana. Ela olhou novamente para o retrato do marido. O que você faria, John? Murmurou. Atiraria ou deixaria o fogo morrer junto comigo? O rosto dele, imóvel, nada respondeu. Mas o reflexo do fogo parecia suavizar-lhe a expressão. E foi o suficiente. Ela baixou a arma. Abriu a porta. Os jovens entraram, um a um, devagar, como quem pisa em santuário. O ar frio foi empurrado para fora, e o cheiro de couro molhado e fumaça tomou o lugar. Alguns caíram de joelhos perto do fogo, outros tentaram se aquecer com as mãos tremendo. Nenhum disse palavra. Ela serviu o que tinha, e um pouco de pão duro, um caldeirão de sopa rala e 2 cobertores extras. Enquanto se movia entre eles, o narrador e eu, e ainda lembro da expressão no rosto dela, e não era medo, nem piedade. Era algo mais fundo, como se o próprio deserto estivesse testando o coração de uma mulher cansada. A cada colherada que servia, olhava para o retrato. Como se pedisse perdão, ou permissão. O mais jovem, talvez com 15 anos, segurava o prato com as 2 mãos e tremia tanto que derrubou metade no chão. Ela se abaixou, pegou a tigela, encheu de novo, e, pela primeira vez, olhou nos olhos. Eram olhos negros, brilhando como carvão sob neve. Por um instante, ela viu o próprio filho que nunca teve. A noite seguiu longa. A lareira estalava, o vento gritava lá fora, e dentro daquela cabana,
o tempo parecia ter parado, como se a própria terra estivesse prendendo a respiração. Ela não dormiu. Ficou na cadeira de balanço, com a espingarda encostada ao lado e os olhos fixos nas chamas. Os apaches dormiam espalhados pelo chão, enrolados em cobertores, exaustos. O som dos suspiros misturava-se ao do fogo, criando uma estranha harmonia. Quando o relógio marcou meia-noite, ela viu algo brilhar no parapeito da janela e uma pena branca, deixada por uma das figuras adormecidas. Ela a pegou entre os dedos. Era leve como o perdão. O narrador encerra a lembrança com voz baixa. Naquela noite, a velha escolheu o fogo da alma em vez do frio da vingança. E o deserto, acostumado a ver tanto sangue, ficou, pela primeira vez, em silêncio. O calor da lareira tentava vencer o frio que entrava pelas frestas da madeira. A neve caía do lado de fora, pesada, lenta, cobrindo o mundo com o manto branco do esquecimento. Lá dentro, o ar cheirava a couro molhado, fumaça e sopa fervida demais. Os 20 jovens apaches estavam reunidos em volta do fogo. Os rostos deles, magros, queimados pelo sol, agora pálidos de frio, ganhavam uma cor viva à luz laranja das chamas. Alguns esfregavam as mãos, outros mantinham os olhos fechados, como se o calor fosse uma prece silenciosa. Ela observava tudo em silêncio. Cada movimento, cada olhar. O medo ainda morava dentro dela, mas não rugia mais, apenas sussurrava, lembrando-lhe de quem eram e do que o marido contará sobre eles. Mesmo assim, continuou a servir. Pegou o pão que restava, partiu em pedaços pequenos e colocou sobre um pano na mesa. Depois, mexeu a sopa, engrossada com o pouco de batata e carne que tinha. Serviu tigelas improvisadas e latas antigas, com bucas de barro, o que havia. Um dos rapazes, o mais velho do grupo, aproximou-se devagar. Tinha o rosto endurecido e os cabelos longos presos por uma tira de couro. Falou baixo, no inglês arranhado, como quem aprendeu as palavras apenas para sobreviver entre brancos. You, good woman, thank you. Ela levantou o olhar, imóvel. Não respondeu. Apenas deu um leve aceno com a cabeça e voltou para o fogão, como se o gesto fosse resposta suficiente. O rapaz compreendeu. Recuou e se juntou aos outros. O narrador, e eu, lembro que o fogo daquela noite parecia ter outra cor. Não era só calor, era um tipo de luz que queimava o passado sem o apagar. Enquanto os jovens comiam, ela ficou em pé, as mãos cruzadas sobre o avental, vigiando. A cada colherada que caía no chão, a cada tosse, o coração dela disparava, esperando o impossível, o som de um golpe, o estalo de uma faca, o ataque que nunca vinha. Mas eles apenas comiam. E, quando terminaram, afastaram-se para o canto da sala e se deitaram no chão, enrolados nos cobertores. Ela apagou a lamparina, deixando só a luz do fogo. O relógio antigo marcava quase 11 da noite. Do lado de fora, o vento gemia, mas dentro da cabana, o som era outro, o respirar pesado de 20 jovens exaustos. A mulher se sentou na cadeira de balanço, segurando a espingarda. O olhar dela ia do fogo ao retrato do marido, em aquele rosto que parecia observá-la em silêncio, como se esperasse uma explicação. Não sei se você entenderia, John, murmurou. Mas há algo no olhar deles que não é ódio. É fome. E frio. E talvez o mesmo medo que você sentiu naquele dia no vale. O retrato continuou imóvel, o olhar firme, o mesmo olhar de quando partirá para a guerra que nunca terminou. Ela passou a madrugada acordada. O fogo diminuía, e cada estalo da lenha parecia um tiro vindo do passado. Em certos momentos, o vento fazia o telhado render, e ela apertava o cano da espingarda, lembrando de todas as histórias de ataques. Mas o som seguinte era sempre o mesmo e respiração calma. O narrador conta que, do lado de fora, o deserto dormia em paz pela primeira vez em meses. Nenhum cavalo corria, nenhuma fogueira inimiga brilhava no horizonte. Lá dentro, apenas uma mulher e 20 rapazes que, até poucas horas atrás, o mundo dizia serem inimigos. O tempo passou como quem não quer ser notado. Ela fechou os olhos por um instante,
o corpo exausto vencendo a vigília. A chama da lareira já era pequena, quase apagando. E foi nesse instante que algo aconteceu, em pequeno, mas eterno. Um dos Apaches se levantou. Silencioso como o vento, caminhou até a janela. Olhou para o retrato acima da lareira, depois para a mulher adormecida. Do pescoço, retirou uma pequena pena branca, presa por um fio. Abriu a janela com cuidado e a colocou no parapeito, encostada no vidro congelado. A pena balançou um pouco com o vento, depois ficou imóvel. O rapaz voltou para o canto e se deitou novamente, os olhos fechando devagar. Quando o dia começou a clarear, o frio diminuiu um pouco. A mulher acordou, o corpo rígido, o cheiro de fumaça entranhado nas roupas. Foi até a janela e viu a pena branca. Por um momento, não entendeu o que era. Depois, tocou-a com os dedos, e leve, fria, quase sagrada. Olhou para o retrato. Você viu isso, John? Sussurrou. Eles deixaram algo, uma promessa, talvez. O narrador encerra a lembrança com voz grave, cansada, mas cheia de admiração. Há gestos que nem 1000 palavras explicam. Naquela manhã, o deserto ganhou um símbolo que nem a neve podia cobrir. Talvez até os fantasmas precisem de perdão. E com o sol tímido nascendo por trás das montanhas, o fogo da cabana voltou a crescer, e não apenas o da lareira, mas o outro, o que ela havia reacendido por dentro. O amanhecer chegou devagar, tingindo o céu de cobre e silêncio. A neve refletia os primeiros raios do sol como uma lâmina cega, fria, mas viva. O vento, que durante toda a noite havia gritado entre as colinas, agora apenas sussurrava. Dentro da cabana, o fogo ainda respirava fraco, reduzido a cinzas e um restolho de brasas. A mulher levantou-se cedo, os ossos rangendo com o peso da noite anterior. Observou os jovens adormecidos espalhados pelo chão. Por um instante, pensou que tudo aquilo fosse um sonho e um delírio nascido do frio e da solidão. Mas não era. Eram reais. 20 deles. Os rostos serenos, a pele ainda marcada pelo vento. Dormiam com a confiança de quem já não teme o amanhecer. O narrador, e eu, lembro que havia algo diferente no ar naquela manhã. O deserto parecia prender o fôlego, como se esperasse saber o desfecho daquilo. Quando o sol subiu um pouco, os Apaches começaram a despertar. Um a um, se levantaram, recolheram seus cobertores, arrumaram os cabelos, e em silêncio, se alinharam diante da mulher. Nenhum pediu nada. Nenhum olhou com arrogância. Apenas esperavam, como quem entende que a gratidão nem sempre precisa de voz. Ela, sem saber o que dizer, foi até a prateleira, pegou o que restava do pão enduro, quebradiço, e o repartiu novamente, em pedaços minúsculos. Entregou a cada um, suas mãos trêmulas segurando as deles por um breve instante. Não tenho mais, e murmurou, sem saber se a entendiam. Mas é tudo o que há. O mais velho do grupo, o mesmo que tentará falar inglês na noite anterior, acenou com a cabeça. Tocou o peito, depois o fogo, em um gesto Apache antigo, de respeito e gratidão. Ela apenas observou enquanto eles saíam, um a um, desaparecendo na luz da manhã. O último a sair foi o rapaz da pena branca. Ele olhou para trás, por um segundo, e sorriu em um sorriso pequeno, quase imperceptível, mas que ficou gravado como cicatriz na lembrança do narrador. Eles seguiram entre as colinas, e em poucos minutos, o deserto os engoliu. O silêncio voltou. O narrador pensou que ali terminava a história. Que aquela mulher voltaria à solidão, e o oeste seguiria com seus ventos e tragédias. Mas o destino do deserto raramente é simples. O sol já estava alto quando o primeiro som chegou, em fraco, distante. Um eco que parecia vir das profundezas da terra. A mulher ergueu o rosto, franzindo o senho. O som cresceu. Um tremor leve percorreu o chão, fazendo vibrar os pratos sobre a mesa. Depois outro. E outro. O narrador, que observava das colinas ao longe, descreve. Primeiro pensei que era uma tempestade, uma daquelas que vem do sul, varrendo tudo com areia e trovão.
Mas o som era ritmado, pesado, como 1000 corações galopando juntos. A mulher saiu da cabana, o sol refletindo em seus olhos cansados. A planície diante dela tremia. Uma nuvem de poeira crescia no horizonte, vindo rápido, como um rio de terra viva. Pegou a espingarda. Não por coragem, e mais por costume. O deserto não costumava trazer boas notícias em rebanhos de cavalos. O som aumentou. A poeira se ergueu até o céu, e logo as silhuetas começaram a surgir: cavalos, lanças, peles de búfalo, penas e estandartes coloridos tremendo no vento. O narrador recorda. Aquele era um mar de gente. Guerreiros com pinturas de guerra, mulheres com crianças nos ombros, velhos xamãs de olhar de pedra. Um povo inteiro cruzando o vale. 1000, talvez mais. E todos vinham na direção da cabana. Ela ficou parada na soleira, a espingarda firme nas mãos, o coração batendo tão alto que parecia o som do próprio galope. Quando o grupo chegou à colina, o movimento cessou. A nuvem de poeira baixou, revelando rostos sérios, atentos. Os cavalos pararam em fila, alinhados como soldados de um exército invisível. No centro, um homem de idade, pele marcada, olhar profundo, uma manta vermelha sobre os ombros, desceu do cavalo. O narrador descreve a cena com voz lenta, quase reverente. Ele olhou em volta, como quem reconhece um altar. Depois, pousou os olhos na cabana. E por um instante, ninguém respirou. A mulher não recuou. O cano da espingarda tremia um pouco, mas os pés permaneciam firmes no degrau. O vento, que até então sussurrava, cessou completamente. Tudo parou. Até o tempo pareceu respeitar aquele momento. O homem caminhou alguns passos à frente. Atrás dele, 1000 apaches observavam em silêncio absoluto, e nenhum som, nenhum grito, apenas a respiração coletiva de um povo que carregava o peso da história. A mulher e o chefe ficaram frente a frente, separados por alguns metros e por toda uma vida de guerra. Os olhos dela eram fogo. Os dele, pedra e memória. E o narrador conclui: antes que o destino se desenhe. O deserto é mestre em ironias. Às vezes, ele testa os corações mais duros com a bondade mais simples. E quando o faz, o mundo inteiro para assistir. A mulher não sabia se aquele seria seu fim ou o início de algo que o Oeste jamais esqueceria. Mas uma coisa era certa. Ela não voltaria a fechar a porta, e nem para o frio, nem para o passado. O vento cessou por completo. A planície inteira parecia conter a respiração. O sol, agora alto, dourava a neve e transformava o cenário numa mistura de luz e silêncio, em um quadro vivo, pintado com o mesmo tom de eternidade que cobre o deserto depois da guerra. Do interior da cabana, uma fina coluna de fumaça subia pela chaminé, dissolvendo-se no céu sem pressa. A mulher estava parada na soleira, a espingarda apoiada contra o peito, o olhar firme no horizonte. E então, o chefe Apache começou a se mover. Montado num cavalo escuro, avançou lentamente pela planície, as rédeas frouxas, o corpo ereto. Cada passo do animal fazia o chão vibrar levemente, um som seco, ritmado, que parecia marcar o tempo de um velho ritual. Atrás dele, os guerreiros permaneceram imóveis, como pedras esculpidas pelo vento. Nenhum murmurava. Nenhum respirava alto. O narrador, eu, lembro com clareza daquela marcha lenta. Era como assistir ao deserto se aproximando em carne e alma. O chefe parou a poucos metros da cabana. O cavalo soprou fumaça quente pelas narinas. O homem desmontou com calma, os olhos cravados na mulher que o observava da soleira. Ele era alto, magro, com o rosto marcado por cicatrizes antigas e rugas fundas, moldadas pela areia e pelo tempo. Usava uma manta vermelha sobre os ombros, e nas mãos segurava algo, de pequeno, branco, leve. A mulher percebeu antes que ele mostrasse. A pena branca. A mesma que um dos jovens deixará na janela. O narrador descreve o instante. Era como se o vento voltasse a soprar, mas apenas dentro deles. Dois mundos separados por gerações,
por sangue e por dor, e agora frente a frente, unidos por um único gesto. O chefe levantou lentamente a pena. O sol refletiu em suas fibras, fazendo-a brilhar como prata. Não disse nada. Apenas a ergueu, alto, diante dela. Um símbolo. Não de rendição, mas de respeito. A mulher sentiu o peito apertar. O vento frio cortou-lhe o rosto, mas ela não recuou. Por um segundo, os olhos dela brilharam, e não de medo, mas de algo que ela não sabia nomear. O narrador murmurou, como se falasse para o próprio deserto. Naquela manhã, a velha entendeu que o deserto nunca esquece. Mas às vezes, ele perdoa. O chefe deu um passo à frente. A voz dele era baixa, profunda, como o som da terra quando chove depois de muito tempo. 20 filhos nossos dormiram vivos por tua causa. As palavras ficaram suspensas no ar, carregadas de peso e verdade. Ela demorou a responder. O tempo pareceu parar, a luz mudou de cor, e o som distante dos corvos ecoou como lembrança do que já se foi. Por fim, com a voz rouca, embargada, a mulher disse: todos os filhos têm direito a amanhecer. O chefe fechou os olhos por um instante, respirando fundo. Depois, ergueu a pena novamente e a deixou cair diante da soleira da cabana. Caiu devagar, girando no ar até repousar na neve. Ele se inclinou levemente, em um gesto de honra, raríssimo entre guerreiros daquele tempo, e então voltou para o cavalo. Montou sem pressa, com a dignidade de quem carrega o peso de um povo inteiro. Virou-se uma última vez para ela. Os olhos dos dois se cruzaram, em um instante longo o bastante para atravessar a história. O narrador fala, quase em sussurro. Não houve promessa. Não houve perdão dito. Mas ali, diante do fogo e da neve, nasceu algo que o Oeste não estava acostumado a ver, respeito entre almas que já tinham perdido tudo. O chefe fez um sinal com a mão. E então, o que veio depois foi uma visão que nenhum homem esqueceria. 1000 apaches e homens, mulheres, crianças, começaram a se mover, lentamente, contornando a cabana. Nenhum som de tambor, nenhum grito. Apenas o som dos cascos sobre a terra, como batidas de coração em uníssono. Eles não passaram por cima da casa. Não a ignoraram. Eles a contornaram, em círculo, como quem rodeia um santuário. A mulher ficou imóvel na porta, observando aquela procissão. Os olhos marejados, as mãos trêmulas segurando a arma que agora parecia um fardo inútil. O narrador descreve. Era como ver um rio de vida passando por um rochedo antigo. Cada rosto que cruzava o caminho dela trazia um eco em dor, perda, esperança. E no centro de tudo, o fogo da cabana queimava firme, como um altar. A marcha durou minutos, talvez horas. O som dos cascos foi ficando distante, depois fraco, até desaparecer completamente. Quando o último cavalo sumiu entre as colinas, o silêncio voltou. Mas não era o mesmo silêncio frio do inverno anterior. Era outro, e um silêncio cheio de sentido, de promessa, de paz. A mulher olhou para a pena caída na neve. Ajoelhou-se, pegou-a com cuidado, e colocou sobre o retrato do marido, dentro da cabana. O narrador encerra. Naquele dia, ela não apenas salvou 20 rapazes. Salvou também o que restava de si mesma, e talvez um pedaço esquecido da alma do deserto. Há decisões que não cabem em palavras nem em armas. Só no silêncio. E foi nesse silêncio que ela foi perdoada, e por eles, por ele, e pelo próprio Oeste. O fogo na chaminé subiu um pouco mais alto, refletindo na pena branca e nas lágrimas que ela já não tentava esconder. Do lado de fora, o vento voltou a soprar, e leve, como quem acaricia, não mais como quem fere. E a planície, antes tão fria e hostil, agora parecia viva, respirando junto dela. O deserto não muda. Muda quem volta para olhá-lo. Voltei depois de muitos anos, e mais do que minha memória consegue contar. Os caminhos que antes conhecia de cor estavam cobertos de poeira nova, e os arbustos secos pareciam ter crescido para esconder o tempo. O vento, o mesmo de sempre, soprava lento,
arrastando o cheiro de terra quente e lembranças antigas. A cabana ainda estava lá. De pé. Curvada, cansada, coberta por musgo e silêncio, mas viva. Como se o próprio deserto tivesse decidido poupá-la do esquecimento. A madeira havia escurecido com o sol e o frio das décadas. A chaminé, rachada, ainda guardava o traço de fumaça antiga, como cicatriz de um fogo que se recusou a morrer. Caminhei devagar até a soleira. O chão estalava sob minhas botas, e cada passo soava como um eco distante de tudo que já se foi. Por um momento, quase esperei ver a velha surgir na porta, e o olhar firme, a espingarda nas mãos, o mesmo rosto que enfrentou 1000 apaches e o próprio destino. Mas a porta estava entreaberta, e o interior vazio. Só o vento morava ali agora. Entrei. O ar tinha cheiro de madeira úmida e cinza antiga. Sobre a mesa, uma tigela quebrada. No canto, o retrato do marido, quase apagado pelo tempo. E ao lado dele, uma pena branca, guardada sob um vidro rachado. A mesma pena. O fogo que ela acendeu naquela noite já não queimava nas chamas, mas naquilo que ficou, respeito. Na parede, ainda se viam marcas de fumaça, círculos escuros como se o fogo tivesse tentado desenhar sua própria lembrança. Saí para o lado de fora e foi então que vi. Ao redor da cabana, formando um anel perfeito, havia um círculo de pedras. Entre elas, dezenas de penas presas na terra e brancas, vermelhas, algumas desbotadas pelo tempo, outras recém-colocadas. Ajoelhei-me e toquei uma delas. O pó do deserto se misturou aos meus dedos, quente, familiar. Aquele era um sinal apache e um símbolo de respeito eterno. Um memorial que só guerreiros deixavam para os que haviam merecido ser lembrados. Eles voltaram, pensei. Ano após ano, talvez geração após geração, passaram por aqui e deixaram suas penas. Não para honrar uma inimiga, mas uma alma que havia escolhido que nenhum deles esperava, e a humanidade. O narrador, e eu, escrevo agora com o coração cansado, mais leve. Porque percebi que, no Oeste, o tempo não apaga o que é verdadeiro. Ele apenas cobre de areia o que não tem valor. Os viajantes que cruzam essas terras ainda contam histórias sobre a mulher que salvou 20 jovens apaches. Uns dizem que ela era bruxa. Outros, santa. Mas todos concordam que, depois daquela noite, o vento sobre a planície mudou de tom. Ficou menos cruel. Mais humano. E quando a lua nasce, dizem que dá para ver, lá do alto da colina, uma chama tênue brilhando dentro da velha cabana, como se o fogo dela ainda estivesse aceso, guardando o lugar onde o perdão venceu o medo. Fiquei um tempo em silêncio, olhando o horizonte. O sol começava a cair, tingindo o céu de cobre, como no dia em que tudo começou. E foi então que compreendi o que aquela mulher deixará de verdade. Não foi apenas o abrigo, nem o gesto de coragem. Foi a escolha. A escolha de acender o fogo quando o mundo inteiro parecia frio demais para merecê-lo. Peguei uma pequena pedra do círculo e deixei outra no lugar. Um gesto simples, mas cheio de sentido, porque certas histórias não se escrevem com tinta. Escrevem-se com o que o coração decide guardar. Antes de partir, olhei uma última vez para a cabana. O vento soprou, e uma das penas dançou no ar, rodando devagar até cair diante dos meus pés. Sorri. No Oeste, pensei. Ninguém escreve o certo e o errado em pedra. Mas o fogo que ela acendeu naquela noite, esse nunca se apagou. Montei meu cavalo e segui caminho, ouvindo o som dos cascos se misturar ao farfalhar do vento. Atrás de mim, a cabana ficou pequena, depois apenas um ponto, depois nada. Mas no coração, o fogo seguia aceso. E enquanto houver alguém para lembrar, ele nunca se apagará. Fogo, se essa história tocou seu coração, deixe seu like, comente o que você teria feito no lugar dela. E inscreva-se para ouvir mais histórias esquecidas do Velho Oeste. Onde o frio, a poeira e o perdão ainda falam mais alto que as balas. Porque, no fim, o que mantém o fogo aceso é o que a gente escolhe guardar no coração. Coração Vermelho Fogo.